Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Cidadania SL, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje, terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. Antes de eu ir para as notícias, eu já vou falar do Haddad, falando sobre a isenção do IR, taxação das bets. Vou falar sobre um infeliz, mais um caso de homem falando besteira sobre mulheres no Congresso. Vou falar sobre o Trump dizendo que vai dar dinheiro sim para a Argentina desde que o Milei continue presidente. Julgamento do núcleo 4 da trama golpista começando hoje. Vou falar de veneno na comida que a gente come. E vou falar de um caso aqui das bets para vocês entenderem o quão é importante taxar as bets. Então, antes de eu ir para as notícias, muito importante, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Você que está no Instagram, assiste no Instagram, se inscreva aí. Você que está no Spotify, siga o canal também, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, tá? Que segue. Então deixa seu like, se inscreva no canal, envie o vídeo para mais pessoas, para os amigos e amigas ficarem sabendo das notícias que acontece no nosso amado país, não é mesmo? Vamos começar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele esteve hoje lá falando, nesta terça-feira, dia 14, ele disse que a chamada tributação BBB taxa o quê? Bancos, rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas só é injustiça na cabeça de pessoas desinformadas sobre o que está acontecendo no Brasil. Ele deu essas declarações numa audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Tá? Mais aspas aqui. Sem querer maldizer qualquer atividade econômica que tenha amparo legal. Não é disso que se trata. São atividades reguladas, mas nós temos que buscar que essas atividades correspondam em relação à tributação com aquilo que é o padrão da economia brasileira. Ele lembrou que ninguém acha injusto sobretaxar cigarro ou bebida alcoólica e que setores que produzem externalidades muito negativas para a sociedade são sobretaxados no mundo inteiro. Mais aspas para ele. O Brasil é até tímido na sobretaxação. Em determinados países é quase inacessível você comprar uma bebida alcoólica. Você vai pagar caro, porque todo cidadão lá entende que essas atividades precisam ter um outro tipo de regulação, disse ele citando como exemplo a Escandinávia. É a maneira correta de combater tabagismo, alcoolismo, dependência psicológica. Não necessariamente proibir, porque às vezes tem coisas que são difíceis de proibir. Embora no caso das bets, tenhamos tecnologia hoje para, se essa queda de braço continuar, e para um embate mais firme com o setor. Para ele, as bets têm que dar algum tipo de contribuição para o que ele chamou de efeitos colaterais de um entretenimento que pode gerar dependência. Não é ir a um parque de diversão ou a um show. É um outro tipo de entretenimento que gera dependência. Tem que ser tratado dessa maneira. Não é demonizar, é dar um nome à coisa, sem nenhum tipo de dificuldade. Exatamente. É algo que afeta a saúde pública brasileira. Simples assim. Como é o cigarro, como é a bebida. Tem que meter taxa. Simples assim. Estão ganhando uma bala, muita grana, não geram quase nenhum emprego. Então, pega o dinheiro das pessoas e não devolvem praticamente nada para o país. Então, se está pegando dinheiro das pessoas, vamos devolver para os países. Vamos devolver para o país. Vamos devolver para o país conseguir cuidar dessas pessoas. Apesar de ter gente que acha que o Estado não tem que cuidar das pessoas. Meu Deus do céu, a função do Estado é cuidar das pessoas. Essa matéria tá onde? No ICL, não, na Paula Labosier, a repórter da Agência Brasil. Não, a Brasil de fato tem uma outra matéria. Aqui ele está falando sobre a isenção do imposto de renda, tá? Haddad vai ao Senado e prepara terreno para votação da isenção do IR. Corrige injustiças dramáticas no Brasil. Lembrando que a isenção do IR foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados. Agora ela foi para o Senado. E aí vai ter que ser votada no Senado, sendo aprovada, vai para o presidente sancionar, tá bom? O ministro da Fazenda
disse hoje que a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil é a correção de erros históricos. Haddad destacou que a medida cumpre uma função dupla, porque promove justiça tributária e ao mesmo tempo não retira programas sociais e nem pune os trabalhadores que ganham menos. Do ponto de vista tributário, esse projeto tem um princípio basilar: fazer justiça tributária garantindo neutralidade fiscal. Esse projeto não tem ganhos fiscais. Muito importante isso, tá? Mas corrige injustiças dramáticas no Brasil. O mundo enfrenta problemas fiscais graves e nós estamos buscando melhores resultados nas contas públicas, mas fazendo justiça, tá? Lembrando que esse projeto, para valer o ano que vem, tem que ser aprovado o mais rápido possível no Senado para ir para a sanção do Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se o Senado enrolar ou fizer, porque se o Senado fizer modificações no que a Câmara aprovou, o projeto tem que voltar para a Câmara. E a última vez que o projeto ficou na Câmara, ficou parado 7 meses. 7 meses. Com o relator quem? Arthur Lira. O negócio só andou quando a gente foi para as ruas. Que aí derrubaram a PEC da bandidagem e aprovaram a isenção do imposto de renda. Tá? Outra coisa importante que o Haddad falou aqui, ó. Ele também celebrou as conquistas do governo Lula ao longo dos últimos 3 anos. Ele mencionou queda na inflação, queda no desemprego e aumento do PIB. Nós teremos a menor inflação acumulada da história do quadriênio do Lula, com crescimento econômico cerca do dobro do que vínhamos registrando. Nós estamos colhendo os frutos do trabalho de 3 anos. A trajetória exige cuidado, mas os resultados são muito importantes. A gente vem tendo deflação, que é o oposto de inflação. Inflação é quando os preços sobem, deflação é quando os preços caem. Alimento, energia elétrica, gás, essas coisas. Não tem tido aumento, tem tido queda. Isso que dá a tal da deflação. Tá? E ele também falou, não está em nenhuma das matérias, às vezes eu li em outro lugar, que o corte sobre as emendas para repor a papagaiada que a Câmara dos Deputados fez, de barrar, né, de caducar, basicamente, o projeto da taxação dos BBBs, que as emendas podem ter corte de mais de 7 bilhões, porque o governo precisa ter grana para os programas sociais. Porque tem gente falando, como aquele pamonha do Nicolas Ferreira, que o Brasil já arrecadou mais de 3 trilhões de imposto e escambau a quadro. Tudo tem imposto. Só que existe o imposto municipal, existe o imposto estadual e existe o federal. Então não é que o governo federal arrecadou todo esse valor. Esse valor é arrecadado pelo Estado, que pode ser o município, pode ser o Estado ou pode ser a federação. Ok? Então existem impostos que vão para a prefeitura, impostos que vão para o governador e impostos que vão para o presidente da República. Então a gente precisa saber do que está falando. O Nicolas Ferreira mesmo, que ficou falando esse bonde de abobrinha, por que ele votou contra a isenção do ICMS na cesta básica? ICMS é o imposto estadual. E aí? Por que você não propõe aí pro pessoal da nossa querida Minas Gerais esse tipo de coisa? Hein? E ele ainda falou essa semana no Inteligência Limitada que ele quer blindagem sim, porque o dele tá na reta. Por que será que o dele tá na reta? Porque ele comete um monte de crimes. Ele quer a PEC da blindagem para ele ficar protegidinho. Mas eu falei que eu ia trazer um exemplo aqui do problema das bets, de como isso é sério. Presta atenção nessa notícia. Jovem endividado com apostas simula sequestro e exige R$2.000 de resgate da própria mãe. Matéria da Folha Press. Um homem endividado por causa de apostas forjou o próprio sequestro para exigir dinheiro de resgate da própria mãe. A história teve início após o jovem de 22 anos, manobrista em uma loja, sair de casa na tarde de quarta-feira, dia 8,
para trabalhar. Naquele dia ele faltou ao serviço e não voltou mais para casa, na zona leste de São Paulo. A mãe passou a receber mensagens do número do filho que anunciavam um sequestro. A exigência foi de R$2.000 pelo resgate. Tá valendo muita coisa a vida dele não, né? A mulher então procurou o plantão da primeira delegacia de sequestro localizada no centro da capital de São Paulo. Os investigadores passaram a desconfiar de que não se tratava de um sequestro, mas de um golpe contra a própria família, conhecido como auto-sequestro. Meu Deus do céu. Os policiais descobriram que o homem estava em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Um abraço pro pessoal de São Bernardo, hein? Na delegacia, o homem confessou ter inventado a história para tentar tirar dinheiro da mãe. E afirmou ter contraído dívidas com apostas. O telefone dele foi apreendido. Aonde isso aqui é diferente daqueles casos que a gente já viu várias vezes da pessoa que rouba alguma coisa de casa para vender, para comprar droga? Onde? É a mesma coisa. É um caso de polícia. O cara acredita nessa falácia de que vai ficar rico jogando. Gasta o que não tem, fica devendo e arma um esquema para tirar o dinheiro da mãe. Coitada da senhora aqui que não tem o nome, ainda bem. Onde isso é diferente de dependência química, meus amigos e minhas amigas? Não é. Por isso que tem que enfiar a taxa nas bets mesmo. Tá bom? Muito bem. Já que é pra falar de desgraça, olha essa daqui, ó. Veneno tipo exportação. Venda de agrotóxicos banidos em países europeus explode. Adivinha qual é o maior consumidor? Sim, o Brasil. O agro é pop, não é mesmo? É maravilhoso. Essa matéria tá no Brasil, de fato, é do Leonardo Fernandes. Países europeus seguem produzindo e exportando agrotóxicos que eles mesmos não consomem. Por quê? Porque eles são altamente nocivos à saúde pública e ao meio ambiente. A revelação foi feita por um relatório produzido pela ONG Public Eye e pelo Unearthed, um projeto de jornalismo investigativo financiado pelo Greenpeace do Reino Unido. Em 2024, os Estados-membros da União Europeia aprovaram a exportação de quase 122 mil toneladas de agrotóxicos cujo uso é proibido em suas próprias fazendas. Lá eles não usam, mas vendem. Isso representou um aumento de 50% da comparação com as 81 mil toneladas notificadas em 2018. Então, isso dobrou, mais do que dobrou. Certo? Dobrou em 6 anos. Em número de produtos, 75 agrotóxicos proibidos para proteger a saúde humana e o meio ambiente nos países europeus foram notificados para exportação da União Europeia em 2024. Isso é quase o dobro dos 41 produtos exportados em 2018. No total, as exportações foram destinadas a 93 países diferentes no ano passado. E aqui vem o número que preocupa. 75% deles eram países de baixa e média renda, onde as regulamentações são mais frágeis. Os Estados Unidos são o maior importador, seguido pelo Brasil, o maior mercado mundial de agrotóxicos. Como a gente diz no Brasil, 2 pesos e 2 medidas, que é isso, que para mim é proibido, mas eu exporto para vocês. Então é claramente esses 2 pesos e 2 medidas que a Europa tem adotado, afirma a pesquisadora Larissa Bombardi, autora do livro Agrotóxicos e o Colonialismo Químico. Leiam esse livro, tá? É muito, muito bom. Larissa Bombardi, livro Agrotóxicos e o Colonialismo Químico. Aqui na matéria tem um gráfico mostrando muito bem para onde esses agrotóxicos vão. Lembrem-se que no governo do traste do presidiário Bolsonaro liberou geral para essa questão de agrotóxico. E tem toda a bancada do agro, tem o lobby do agro, porque isso aqui é barato. Eu vi um quadrinho essa semana que ele é fantástico. Ele fala exatamente isso. Nós somos a única espécie que joga veneno no alimento para outra espécie não comer e a gente vai lá e come. Leiam a matéria, tá bom? Eu não vou ler, ela é gigante, mas ela é muito, 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 muito importante. Leiam.
Eu peço encarecidamente para vocês lerem. Vamos continuar no Brasil? Vamos falar de homem passando vergonha? Vamos lá. CNJ abre processo disciplinar após desembargador dizer que mulheres estão loucas atrás dos homens. Tinha dito que era no Congresso? Não. É um desembargador. Meu Deus do céu. Matéria da Catarina Scortetti, da Folha Press. O plenário do Conselho Nacional de Justiça determinou por unanimidade a instauração nesta terça-feira de um processo administrativo disciplinar contra o desembargador. Nome para o sujeito ficar famoso. Luiz César de Paula Espíndola, do Tribunal de Justiça do Paraná, durante uma sessão que ele presidia em 3 de julho do ano passado. Espíndola afirmou que, aspas, as mulheres estão loucas atrás dos homens, fecha aspas. A fala do magistrado ocorreu durante o julgamento de um caso de assédio de um professor contra uma menina de 12 anos. Meu Deus do céu, olha, meu Deus do céu. Espíndola está afastado desde julho do ano passado, por decisão do CNJ. Ele vai continuar assim até o desfecho do processo. Cara, 1 ano para esse cara ser punido por uma bobagem. Não é uma bobagem. Não é uma bobagem. Bobagem é quando a gente comete um erro. Isso aqui é sério, tá? Isso aqui é sério. A reportagem tentou contato com a defesa dele, mas disse que não teve intenção de menosprezar o comportamento feminino, mas nunca tem. É a velha e boa violência contra a mulher travestida de piada. Eu tava doidão, foi brincadeira, eu não tava falando sério, tá bom? Putz, grilo. Aqui, ó, o presidente da entidade, Luiz Fernando Casagrande Pereira, fez um relato sobre comportamentos e falas de Espíndola desde a década de 90, afirmando que o episódio do ano passado não é um caso isolado. Aspas aqui pro Luiz Fernando. É assustador. São várias manifestações misóginas e repugnantes. É caro ter o desembargador em casa remunerado, mas caro mesmo é ter ele julgando no TJ do Preste atenção nisso aqui. Espíndola permaneceu recebendo salários e penduricários no período de afastamento. Em setembro, seu rendimento líquido ficou em, presta bem atenção, R$ 61.480,72 para fazer nada. E segundo o Luiz aqui, ele tem esse comportamento desde os anos 90 e nada acontece com esse cara até hoje. Meu Deus, eu vou falar. Eu não vou falar nada, vai falar o quê? Tá aqui, leiam a matéria, tá bom? Tá na descrição do vídeo. A última do Brasil. STF tá julgando o Núcleo 4. STF suspende o julgamento do Núcleo 4 do golpe após falas das defesas. A retomada será na terça da semana que vem. Vai ser só na semana que vem. Matéria do Luiz Felipe Barbieri e da Fernanda Vivas no G1. A primeira turma suspendeu o julgamento do Núcleo 4. Lembrando que o PGR pediu a condenação de todos. É o pessoal da BIM paralela lá, que tinha que atacar as urnas eletrônicas. Isso aí é muito parte do golpe. O que eu não entendi até agora é por que o Valdemar da Costa Neto, que contratou o sujeito que organizou isso aí, não foi indiciado. Lembrando que a primeira turma do STF tem um novo presidente. E agora quem está comandando é o Flávio Dino. Na próxima semana são esperados os votos dos ministros e a dosimetria das penas. Lembrando sempre a ordem de votação. Primeiro o relator, Alexandre de Moraes, depois vem o Zanin, o Fux, mamma mia o Fux, a querida Carmen Lúcia e o presidente, que é o Flávio Dino. Tá? Então, teve a primeira hoje, só se ouvir o relator, ele não deu o voto, ele só leu o processo e as defesas fizeram as suas sustentações orais, tá? Como a gente viu na questão do núcleo 1, o núcleo principal. E agora, só para vocês lembrarem quem são, tá? Só vou falar os réus do núcleo 4. O Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército, Ângelo De Nicole, major da Reserva do Exército, Carlos César Moretson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, esse cara que o Valdemar da Costa Neto contratou. E esse cara que fazia todo o trabalho de detonar as urnas eletrônicas, tá? Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército, Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército, Marcelo Bornevetti, agente da PF, e Reginaldo Abreu, coronel do Exército. Eles respondem por 5 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado,
organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Lembrando, vou falar de novo, PGR pediu a condenação de todos por todos os crimes, tá? Outra, rapidinho. Parece que o Paulinho da Força tá sem força e parece que a dosimetria, a anistia dele não vai rolar, deve ser engavetada por falta de força. E o que eu trouxe no vídeo de ontem, Lula pediu e está acontecendo. Estão metendo a faca em todo mundo que foi indicado pelos deputados que votaram contra a MP das bets. Aqueles 290, 250, não lembro o número mais, que votaram contra, que na verdade votaram a favor de tirar da pauta do dia, e aí caducou. Esses aí, todos que eles indicaram para cargos na Caixa, Banco do Brasil, Correios, todas essas coisas estão rodando. É assim que tem que fazer. Aí eu vejo uma matéria hoje, acho que foi na CNN, falando que isso aí vai jogar o PP, o Podemos, União Brasil, mais pro lado do Bolsonaro. Já estão, a prova é o voto que eles deram para tirar da pauta a discussão da taxação das bets, bancos e bilionários. A última. O cachorrinho foi visitar o Trump hoje em Washington, na Casa Branca, né? Estou falando do Milley, não é do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai. Não vai, porque ele está preso em casa, não é mesmo? Mas o Milley foi lá pedir a bênção de novo e mais um dinheirinho. Eis que o Trump disse o seguinte: Trump recebe o Milley para discutir socorro financeiro e condiciona apoio a resultados de eleições legislativas. Os caras não têm nem vergonha mais, né, mano? Matéria da redação do G1 aqui, ó. O presidente Donald Trump recebeu o da Argentina, o Milley, na Casa Branca hoje. O encontro entre os líderes ocorre cerca de uma semana após Washington ter concordado em conceder a Buenos Aires uma ajuda financeira de 20 bilhões de dólares. Durante o almoço com o presidente argentino, Trump falou com jornalistas e comentou também que não descarta a possibilidade de um acordo de livre comércio com a Argentina. E aspas aqui para ele. Vamos discutir parte disso hoje. Queremos ajudar a Argentina. E claro, também queremos ajudar a nós mesmos. Nós queremos ajudar a Argentina, disse Trump. Se ele perder, não seremos generosos com a Argentina. Nossos acordos estão sujeitos a quem vencer a eleição. Porque com o socialista, fazer investimentos é muito diferente, acrescentou Trump. Então assim, vocês querem meu dinheiro? Mantenha esse aloprado que está quebrando o seu país na presidência, no poder, e votem também nos deles que eles indicam aí. Cara, é absurdo. Fala se você que tá aí e tem um pouco de noção, porque você tem um pouco de noção também, não fica feliz em ver a diferença de atitude do Milley e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um é subserviente e tem que aceitar tudo que o Trump fala porque tá com as calças na mão, literalmente, e o outro não. O outro defende a soberania e a nossa democracia. Que diferença, né? E pensar que tem gente que se diz patriota que defende o aloprado da Argentina e o Pato Donald lá dos Estados Unidos. Tudo que eu falei, todas as matérias estão aqui na descrição do vídeo. Leiam, 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 leiam muito para vocês não serem enganados, tá bom? Assistiu até aqui? Curtiu? Deixe seu like aí, se inscreva no canal. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo.